E aí, gente, tudo bom? Mais uma vez aqui. Hoje a aula vai ser uma aula de genética. Vamos tentar traçar alguns conceitos. Você que deve estar arrepiado já. Genética é horror. Não. Genética é bem tranquilo, tá? O que a gente tem que lembrar? Lembrem assim, ó. O estudo da genética é a questão, né, dos genes. E o que é o gene? Né? O gene nada mais é do que um pedaço de DNA. Esse pedacinho de DNA, ele vai se expressar, formar uma proteína que vai determinar a tua fisiologia, o teu comportamento e a tua anatomia. Vai determinar o que tu é. Então nós somos o que a genética nos predispõe. Óbvio, né, que a gente sempre brinca que genética não é destino. A gente nasce com uma carga genética, mas muita da nossa vida vem das nossas escolhas. Mas enfim, para a parte mais exata, o que a gente tem que lembrar, né? Nós somos, e a nossa característica, né, a gente já viu lá em núcleo, nós somos 2N igual a 46. Nós somos organismos diploides, né, que possuímos 23 pares. A nossa genética está naqueles cromossomos. Então, se em cada par eu tenho 2 cromossomos, uma altura de cromossomo nós chamamos de locus gênico. Altura. Nesse locus gênico, a gente pode trabalhar ele com uma característica. Sei lá, vamos pegar um exemplo, não é assim a vida real, mas didaticamente funciona. A gente já usou isso muitos tempos, né? Então, acho que é interessante que a gente grave. Por exemplo, cor dos olhos. A gente pensa em cor dos olhos, a gente tem que lembrar que a gente vai ter uma altura de cromossomo, daqueles 2 do par, não sei que par é isso, tá? Mas 2 cromossomos que determinam se a cor do olho vai ser clara ou escura. Se o indivíduo vai ter o olho azul ou olho castanho. Né? Óbvio, né? A gente não tem só 2 tipos de cores de olhos. A gente sabe que hoje em dia devem estar associados, até a última vez que foi postado algum trabalho científico, mais de 50 genes. É um caso de poligenia. Mas, no nosso exemplo, o indivíduo pode ter olho claro ou olho escuro. Quando a gente faz isso, a gente tem que lembrar o quê? Por exemplo, né? O que eu posso determinar como sendo uma característica dominante? O que eu posso determinar como sendo uma característica recessiva? E é uma pergunta bem boa. Geralmente os alunos fazem aquele pensamento. Dominante é aquilo que tem maior quantidade. Recessivo em menor quantidade. Mais ou menos. Se eu estou, por exemplo, numa sala de aula, né, e pergunto nessa sala de aula, quem tem o olho mais azul? Né? Conto os alunos? Depende de onde é que eu estou dando aula. Se eu estou dando aula, sei lá, num país onde tradicionalmente tem muita produção de melanina, pego na África. Qual é a chance de uma sala de aula eu tenho o maior número na África de olhos azuis? É uma chance pequena. Se eu vou, por exemplo, sei lá, para Munique e pergunto lá, quem é que tem olho azul? Quase todo mundo tem olho azul. Então não tem essa variação. Como é que a gente determina, né, se uma característica é dominante ou recessiva? Isso é um padrão bom. Isso é uma questão bem boa. É assim, ó. Os pais não têm, o filho tem. O que o filho tem é recessivo. Gravem isso, gente. Os pais não têm, o filho tem. O que o filho tem é recessivo. 2 pais com olhos castanhos, filho com olho azul. Significa que a característica do olho azul é recessivo. Nós podemos trabalhar também, né, com algumas características, né, de interpretações de árvores genealógicas. A interpretação de árvore genealógica, né, é simplesmente uma interpretação da genética familiar. A gente pega o quê? Sempre o quadradinho vai representar e vai ser o simbolismo do homem e a bolinha da mulher. E existem várias teorias sobre o que é uma bolinha, isso é uma convenção, né? Mas a associação é que as mulheres guardam, né, acumulam mais gordura para o seu processo hormonal, e daí seriam mais redondinhas, enfim. Né? A gente não sabe se isso realmente é verdade, mas por alguma convenção, em algum momento, bolinha é mulher e quadradinho é homem. Sempre que tiver um segmento entre os dois é um casamento. Né? E desse casamento, óbvio, vai vir a prole. A gente sempre tem que lembrar, né, que a gente tem o pai da genética, que o pai da genética é Mendel, né, que era um padre. É o único momento onde o padre pode ser pai de alguma coisa, da genética. Esse pai da genética, o que ele tem? Ele começou trabalhando com ervilhas. E o que Mendel determinou? Né? Ele plantava, cultivava ervilhas, e essas ervilhas eram o quê? As ervilhas eram amarelas, e uma hora apareceu uma ervilha verde. A ervilha era amarela, a ervilhazinha amarela, e de repente aparecia uma ervilha verde. E ele começou a pensar, o que está acontecendo? Ele via que isso acabava se repetindo por algum tempo. Né? Até que ele determinou o quê? Ele só falou isso. E olha só como foi importante. A característica verde está escondida na amarela. Então a gente sabe, né, e eu vou mostrar aqui no quadro para vocês, isso aqui, ó. Cor das ervilhas. Olha o que nós temos. As ervilhas, gente,
elas podem ter essa definição. Ó. Elas podem, vou usar a letra do recessivo. Vzão, Vzão ou Vzão, Vzinho. E essas ervilhas, elas são amarelas. Ou a ervilha pode ser, ó, Vzinho, Vzinho. E esta ervilha, ela é verde. Quando nós temos essa análise, eu posso dizer, por exemplo, que o Vzão, Vzão é um homozigoto dominante, que o Vzão, Vzinho é um heterozigoto e que o Vzinho, Vzinho é um homozigoto recessivo. Esse heterozigoto, em algumas provas, eles vão usando o termo chamando, né, ao invés de heterozigoto, de híbrido. Então, fique atento. Mas o que nós temos? Ó? Do cruzamento entre dois indivíduos híbridos ou heterozigotos, ó, um Vzão, Vzinho cruzado com um Vzão, Vzinho. Eu quero saber a possibilidade, por exemplo, de ter uma ervilha Vzinho, Vzinho. Como é que a gente faz isso? A gente, tradicionalmente, monta e organiza aquele quadrinho que a gente chama de quadro de Pinet. Na verdade, a gente chama de chiqueirinho mesmo. O joguinho da velha aquele. Certo? Eu coloco um X para inutilizar aquele cantinho. E eu coloco os possíveis gametas deste indivíduo. Tá? Desta ervilhazinha, que ela é o quê? Amarelo. Onde é que estão os gametas? Ó, pode ser um Vzão ou um Vzinho. E aqui eu coloco os mesmos gametas, eles são iguais, né? O Vzão e o Vzinho. E como é que fica, ó? É só juntar, gente. Vzão, 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 Vzinho, Vzão, Vzinho e Vzinho, Vzinho. Gente, foi isso, mas basicamente que a gente teve, né, nas primeiras estudos utilizando aquele conceito de Mendel, né? Que a gente tem na imagem, por exemplo, tá? Na imagem nós temos o quê? Tá? Essa representação e as probabilidades. Primeiro, o que a gente pode enxergar? Eu enxergo a cor. Então, só tem duas cores. Ou é amarela ou é verde. Gente, o que nós enxergamos chama-se fenótipo. O que eu não consigo enxergar, certo? É a coleção dos genes, que é o genótipo. O fenótipo nada mais é do que a expressão do genótipo, mais uma interação do meio, certo? Mas olha só, qual seria no cruzamento que a gente tem na imagem de uma proporção fenotípica? Lembre, o que é visível. Na fenotípica eu tenho 3:1. 3 ervilhas amarelas, então aqui ó, 3 ervilhas amarelas para uma ervilha verde. Mas eu tenho uma outra proporção, que é a proporção genotípica, onde nós temos, olha só, na proporção genotípica, uma ervilha homozigoto dominante, 2 ervilhas heterozigotas e uma ervilha homozigota recessiva. E olha só, a proporção genotípica é 1:2:1, enquanto que a proporção fenotípica é 3:1. Qual é a probabilidade de achar uma ervilha verde daquele cruzamento entre 2 ervilhas amarelas heterozigotas? Está aqui, ó. É o que eu quero, a verdinha, certo? Do meu universo. Então, eu tenho 1/4, 1, 2, 3, 4, de possibilidade de ter uma ervilha verde. 1/4, gente, ou 0,25 ou 25% de chance. E é isso que a genética faz, esse cálculo probabilístico de possibilidade de cruzamentos, de nascimentos, na verdade. Em muitos casos, a genética ela não é tão simples assim. Eles podem tentar confundir vocês utilizando o quê? Utilizando, por exemplo, o que a gente chama de segunda lei de Mendel. Na segunda lei de Mendel, vou mostrar para vocês, apagador, nós temos o quê? Nós temos um processo um pouquinho mais elaborado. A gente trabalha com outras características em conjunto, né? E parece que é mais difícil, mas não é. Só tem que ter um pouquinho de paciência. Quer ver? Ó? Vou apagar tudo isso aqui e a gente vai reorganizar o nosso pensamento, tá? Nós temos assim, ó. Na segunda lei de Mendel, a gente trabalha com 2 características em conjunto. Por exemplo, eu vou trabalhar com cor da ervilha e eu vou trabalhar também, olha aqui, ó, com a forma da ervilha. E lembrem, vai ter uma segregação independente, eles estão em pares diferentes. Se estivesse no mesmo par, seria um caso de linkage. Bah, isso é bem mais complexo. Tá? Mas por enquanto, ó,
Vamos só lembrar cor e forma. Características das ervilhas. Na cor, nós temos isso aqui, ó. É sempre bom organizar, deixar bem claro. Vzão, Vzão e Vzão, Vzinho. Lembrem, a ervilha era amarela. No Vzinho, Vzinho, a ervilha era verde. Na forma, a gente tem assim, ó. O Rzão, Rzão e o Rzão, Rzinho. Eu só utilizei uma outra letra para simplificar e para a gente não confundir as coisas. Mas, em alguns casos, podem botar. Fique a critério de vocês. Trabalhem. Eu trabalho muito quando estou fazendo as questões A e B. Até porque o meu A e B são muito mais bonitos que o meu V e que o meu R. Vocês estão vendo? Enfim. Rzão, Rzão e Rzão, Rzinho. A ervilha, ela é lisa. E a ervilha que é Rzinho, Rzinho, é uma ervilha rugosa. Certo? Então, o homozigoto dominante, o heterozigoto, ervilha lisa. Estou trabalhando com a forma. E quando é o homozigoto recessivo, ele é rugosa. O que eu tenho? Eu posso ter um cruzamento de uma ervilha, olha só que genial, dihíbrida. Duplo híbrido, duplo heterozigoto. Ela pode ser Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, com uma ervilha Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Esse é o cruzamento das ervilhas. Lembrem, estas ervilhas, certo? Que são Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, elas são o quê? É uma ervilha Vzão, Vzinho, amarela, lisa, com uma amarela, lisa. Como é que a gente faz isso? A gente tem que utilizar o quê? Ó? Vou puxar uma seta aqui. A gente tem que utilizar a possibilidade dos gametas. Aonde nós temos isso aqui, ó. 4 possíveis tipos de gameta. Vzão, Rzão. Pode ter o Vzão com Rzinho. Vzinho, Rzão. Ou Vzinho com Rzinho. Certo? Lembra? Quando era só uma característica, eram 2 tipos. Era Vzão ou Vzão. Vzão ou Vzinho. Vzinho. Aqui não. Aqui a gente tem que misturar, tem que distribuir. Então, Vzão com Rzão, Vzão com Rzinho. Vzinho com Rzão, Vzinho com Rzinho. Os gametas são iguais, porque lembrem, são indivíduos iguais. Ah, só, mas e agora? Agora tu vai montar um chiqueirinho um pouquinho mais elaborado. Esse chiqueirinho um pouquinho mais elaborado é assim, ó. É um quadrão de pinê. Tá? Ó. Como é que fica agora? Eu coloco estes possíveis gametas na parte de cima. Fica, olha aqui, ó. Vzão, Rzão, Vzão, Rzinho. Fica Vzinho, Rzão, Vzinho, Rzinho. Vou colocar no outro canto os possíveis gametas. Fica, ó. Vzão, Rzão, Vzão, Rzinho. Vzinho, Rzão e Vzinho, Rzinho. Vamos pegar aqui, ó, não estou escolhendo, vai ser bem aleatório. Eu quero saber a possibilidade desse cruzamento de 2 híbridos, tá? Da gente ter isso aqui, ó. De nascer uma ervilha que é uma ervilha amarela e rugosa. Como é que a gente faz isso? É só sair completando tudo, tá? Eu sei que em muitos casos parece meio complicado, mas não é. Quer ver, ó? Só juntar nesse quadradinho. Vzão, Vzão, Rzão, Rzão. Fica Vzão, Vzão, Rzão, Rzinho. Fica Vzão, Vzinho, Rzão, Rzão. Fica Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Uma coluna já foi. Faltam só 3. Fica Vzão, Vzão, Rzão, Rzinho. Vzão, Vzão, Rzinho, Rzinho. Só juntando, ó. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Vzão, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Vamos lá, faltam só mais 2. Fica Vzão, Vzinho, Rzão, Rzão. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Vzinho, Vzinho, Rzão, Rzão. Fica aqui, ó. Vzinho, Vzinho, Rzão, Rzinho. Só mais uma. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Vzão, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Vzinho, Vzinho, Rzão, Rzinho. E Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Então aqui, todas as possibilidades de cruzamento, né? Só para enxergar aqui, né, a gente tem o quê? Neste caso,
desse super quadro de Pinet, a gente vai ter, certo, uma proporção fenotípica clássica. E todo mundo fala, né? Ah, aqui a gente tem que decorar. Não, decora, entende? Ó. É o 9 para 3 para 3 para 1. O que é o 9, 3, 3, 1? Tá aqui, ó. 9 são as nossas ervilhas, ó, amarelas e lisas. É uma ervilha que vai ter o Vzão e o Rzão. Eu deixei esse tracinho do lado para representar que pode ser variável. Tanto um gen grande como um gen pequeno, funcional ou não funcional. 3. E vocês podem procurar, quer ver? As 9 estão aqui, ó. Onde é que elas estão? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Certo? Onde é que estão esses outros 3? O que é o 3? São as ervilhas amarelas e rugosas. Então ela é Vzão alguma coisa, porque pode variar de Vzão, 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 Vzinho. Rzinho, Rzinho. 3. Que a gente vai ter a variação, ó, que é o Vzinho, Vzinho, o Rzão alguma coisa. Agora elas são verdes e lisas. E o 1, que é onde nós temos a ervilha, que é Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Logo ela é verde e rugosa. Qual seria a possibilidade, né, a probabilidade de nascimento de uma ervilha Vzão, Vzinho, Rzinho, Rzinho? Sai procurando, ó. Onde é que a gente tem Vzão, Vzinho, Rzinho, Rzinho? Aqui não tem nenhum. Aqui não tem nenhum. Aqui, ó, aqui tem um. Vzão, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Achei um. Certo? Vamos ver onde é que a gente mais pode ter o Vzão, Vzinho, Rzinho, Rzinho. E tem outro. Ó. Tá? Tem mais algum? Não, mais nenhum. Então o que eu tenho? Ó? Eu tenho duas. Certo? Quantos quadradinhos eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2 sobre 16 possibilidades. Ou pode estar simplificado por 1/8. Certo? Sabe quando é que a gente vai fazer isso na prova? Nunca, gente. Isso é para que vocês entendam essa proporção. Mas a gente tem uma simplificação. Um jeito bem mais fácil de ganhar tempo é trabalhar com a segunda lei de Mendel, sendo o quê, gente? Sendo 2 vezes a primeira lei. E esse é um grande pensamento. Se vocês entenderem aquele chiqueirinho, quadrinho de Pinet simples, tudo fica bem tranquilo. Vamos aqui no quadro simplificar isso. Quer ver? Ó, apagador. Olha o que nós temos, tá? Gravem bem isso, né? Entendam bem essa partezinha do 9, 3 para 3 para 1. E lembrem, vocês não vão fazer isso na prova, porque vocês são diferenciados. Olha aqui, ó. Apaguei. Ah, mas levou tanto tempo para fazer, não tem problema. Apaguei. Olha o que nós temos, tá? Pega e interpreta de forma separada, tá? Primeiro caso, cor. Segundo caso, forma. Então, assim, ó, monta o quê, gente? Montem 2 quadrinhos de Pinet. 2 quadrinhos. O primeiro com a cor, né? Então, nós temos Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho. E o segundo com a forma. Nós temos Rzão, Rzinho, Rzão, Rzinho. Junto, ó, é igual. Fica como? Vzão, 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 Vzinho, Vzão, Vzinho e Vzinho, Vzinho. Fica, ó, Rzão, 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 Rzinho, Rzão, Rzinho e Rzinho, Rzinho. Presta atenção. Olha o que eu quero. Vzão, Vzinho. Vzão, Vzinho. Aqui, ó. 2 das 4 possibilidades. Olha aqui, ó. Rzinho, Rzinho. Olha no quadrinho de Pinet. Rzinho, Rzinho. Tá aqui, ó. Eu tenho uma das 4 possibilidades. Em algum momento na questão, eles vão falar sobre cor e forma. E eles certamente vão estar, que é uma segunda lei de Mendel, ou que estão em pares separados. Gente, se está em pares separados, não tem nenhuma relação, uma característica com a outra. Não tem nenhuma tendência. Ah, ervilhas de cor verde serão mais rugosas, ou ervilhas amarelas serão mais lisas. Não. E a gente sempre pensa assim, ó, se não tem nada a ver, nada vezes. E multiplica isso aqui direto, ó.
Isso aqui vai dar o quê, gente? Vai dar 2 sobre 16. 2 vezes 1, 2. 4 vezes 4, 16. Ou 1/8. E tu matou a questão sem fazer aquele bando de coisa, aquele bando de cálculo, que era um processo que pode te prejudicar bastante na hora da prova. Gente, a genética básica é isso. É lembrar dessa primeira e segunda lei de Mendel. Certo? Experimente as questões, deem uma olhada, revisem. Genética, principalmente, é muito trabalho. Mas com isso, eu sei que vocês vão conseguir superar os obstáculos, vão conseguir ir bem na prova, porque vocês estão no aulalivre.net. Gente, até a próxima. Tudo de bom. Tchau. Siga o aulalivre.net nas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece em nossos cursos. YouTube, Twitter e Facebook. aulalivre.net, seu portal de cursos grátis.